E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio ao círculo polar ártico, um caçador viaja pelo enorme deserto de neve com seu trenó, guiado por uma matilha de huskies siberianos. No meio do caminho, o sujeito encontra um urso polar e resolve ir por outra direção, para não se arriscar contra o enorme predador. Ele então guia o trenó pelo caminho próximo ao lago. No entanto, os huskies começam a ser puxados para dentro da água. Desesperado, o caçador tenta salvá-los, mas infelizmente todos são devorados por um predador desconhecido, que começa a puxar o sujeito em direção ao lago. O caçador faz o possível para fugir, porém assim que se aproxima da água, um enorme tubarão o ataca e leva seu corpo para o fundo do mar. Longe dali, em um laboratório de pesquisa, os cientistas liderados pelo Dr. David estão fazendo o monitoramento das calotas polares. Segundo os sensores, a temperatura da região está aumentando de maneira incomum, fazendo o gelo derreter rapidamente. Um dos integrantes, chamado Sammy, resolve ir até o local para checar se o sensor está com defeito, deixando o Dr. David e sua namorada Tracy continuarem o monitoramento. Além deles, o restante do grupo, junto do irmão de Sammy, estão terminando de configurar um robô submarino para investigar uma nova corrente marítima que pode ser a chave para entender o aumento na temperatura da água. Em seguida, Sammy aparece e diz a Michael que irá checar os sensores, mas seu irmão o avisa para ter cuidado, pois o gelo está ficando cada vez mais fino. Assim que Sammy parte com sua moto de neve, David e Tracy tentam aproveitar o momento a sós, quando são interrompidos por uma chamada de rádio. O chamado foi feito por Tel, um pesquisador local, que avisa ao casal sobre o desaparecimento de um caçador. Tel suspeita que ele tenha caído em um buraco no gelo, porém Tracy teme que seja algo pior, pois outros casos como esse aconteceram nessa mesma região. Antes do seu desaparecimento, o caçador enviou uma mensagem indicando a sua localização, que fica a 1 milha de distância do laboratório. Tracy e David prometem ajudar na busca do sujeito desaparecido e partem pelo Ártico pilotando suas motos de neve. No meio de todo o gelo, o casal disputa uma corrida de moto quando notam algo estranho logo à frente. Eles veem um estranho rastro seguindo em direção ao lago, como se uma moto ou trenó tivesse sido puxada para a água. Ao olharem mais de perto, o casal encontra sangue e pedaços de carne espalhados pela neve, como se fossem os restos deixados por um predador. David suspeita que tenha sido obra de um urso polar, porém ele vê junto com a neve uma unha, que certamente é de um humano. Isso deixa Tracy ainda mais nervosa, e ela diz estar sentindo um forte cheiro ao redor, semelhante ao de amônia. Ela então diz a David para os dois retornarem à base, mas no mesmo instante, um tubarão atravessa o gelo e ataca o doutor, o derrubando dentro da água. Tracy grita desesperada pelo seu namorado, que tenta nadar de volta, mas se vê cercado por uma enorme barbatana. Rapidamente, Tracy corre em direção à moto e pega uma arma munida com um arpão preso em uma corda. Assim que ela dispara o arpão, David se segura nele e Tracy amarra a corda na moto, acelerando com tudo para tirar o doutor de dentro da água. Por sorte, o plano funciona e David é puxado de volta à superfície, segundos antes do tubarão conseguir devorá-lo. Após isso, Tracy vai ajudar o namorado quando os dois veem mais barbatanas de tubarão passando pelo lago. O casal acha melhor sair dali o quanto antes, mas o arpão com a corda fica preso na neve, obrigando o homem a cortá-la com uma faca. Os tubarões continuam a se aproximar, mas o doutor consegue soltar a moto bem a tempo, e os dois seguem de volta à base. Minutos depois, o casal chega no laboratório, e a equipe faz o possível para aquecer David, antes que ele sofra de hipotermia. Assim que tiram suas roupas molhadas, o grupo o coloca em cima de uma mesa e lhe dão cobertores e bebidas quentes para se aquecer. Com a temperatura de David voltando ao normal, Michael pergunta o que houve e o doutor diz ter sido atacado por um tubarão. Alex não acredita nisso, pois não existem tubarões naquela região, mas Tracy afirma que essa espécie se assemelha aos tubarões da Groenlândia. Eles são de uma espécie rara, que possuem uma carne rica em ácido úrico e por isso possuem um cheiro semelhante ao de amônia. Isso explica o cheiro forte que Tracy sentiu no local e ela acredita ter sido os tubarões que atacaram o caçador. David então pede um mapa e mostra o local onde encontraram os predadores, indicando ser um dos pontos onde o gelo está derretendo rapidamente. A teoria do doutor é que os tubarões viviam perto dali desde épocas pré-históricas e com o derretimento das calotas polares conseguiram
conseguiram chegar na região. Com tudo explicado, Michael orienta a equipe a enviar um chamado de ajuda e se apressa em repassar a situação para Sammy. Tracy então usa o rádio para falar com Theo, repassando todos os detalhes do ataque dos tubarões. O sujeito acha a história absurda, mas mesmo assim ele promete emitir uma mensagem a todos os moradores para que tomem o máximo de cuidado possível. Em seguida, Michael tenta entrar em contato com Sammy, que continua a seguir com a moto em busca do sensor. Finalmente ele encontra o aparelho, que parece estar em boas condições, mas o gelo ao redor está mais fino do que ele esperava. Sammy então decide voltar à base, mas quando estava voltando para sua moto de neve, um tubarão salta da água e morde sua perna. Sem conseguir andar direito, Sammy se arrasta pela neve e o tubarão tenta alcançá-lo, porém a criatura acaba afundando dentro da água. Por causa do ferimento, Sammy perde muito sangue e, sem ter como voltar à base, ele perde a vida em meio ao enorme deserto de neve. Sem saber dessa tragédia, Michael continua a tentar contato com o irmão, mas ele não retorna e todos temem que o pior aconteceu. Porém, Ed não pretende desistir do amigo e, armado com uma pistola, ele parte em busca de Sammy. Michael também decide ir junto, porém assim que saem do laboratório, eles se deparam com uma enorme barbatana que começa a rondar o local como se estivesse quebrando o gelo ao redor. Os dois logo percebem que o tubarão está fazendo um corte circular no chão, com o objetivo de deixar a base ilhada e à deriva no mar. Para impedir isso, Michael pega uma corda, amarra em um dos ferros de sustentação do laboratório e prende a outra ponta em uma das motos de neve. Depois disso, Ed pilota a moto na tentativa de puxar o bloco de gelo, onde o laboratório está apoiado, fechando assim o buraco feito pelo tubarão. Porém, a moto não suporta o enorme peso da estrutura e o tubarão começa a circular novamente, mas dessa vez indo em direção a Ed. Michael pede para seu amigo voltar ao laboratório, mas antes que consiga, o predador salta da água e devora Ed em um único movimento. Diante dessa cena, Michael volta para dentro e alerta sobre o que aconteceu, com o grupo tendo que pensar em um jeito de deter os tubarões. Não fosse isso ruim o bastante, a base de gelo se desprende e o laboratório começa a se mover em direção ao mar congelante. Sem tempo a perder, David tem a ideia de criar bombas de profundidade com tanques de gás para destruir os tubarões, ou pelo menos afugentá-los para longe dali. O grupo concorda e assim que preparam as bombas, eles a lançam no mar e contam os segundos até sua detonação. Logo em seguida, o gás causa detonações na água, que fazem os tubarões se afastarem, mas nenhum deles é atingido pelo raio da explosão. Além disso, a onda sísmica gerada pelas bombas faz a base tremer, danificando a antena de rádio. Com isso, eles não podem emitir chamados de longas distâncias, tornando toda a base praticamente incomunicável. Diante de mais esse problema, Val sugere usar o robô submarino como uma âncora improvisada, para que eles não se afastem ainda mais da costa. Michael concorda e prepara o robô para mandá-lo pelo tanque abaixo do laboratório, com Val o controlando via controle remoto. Graças à câmera embutida no robô, eles conseguem visualizar o local para posicioná-lo, até que vem uma bota com uma perna humana. Michael logo reconhece como sendo a mesma bota usada por Sammy, confirmando que ele também foi vítima dos tubarões. Logo depois, a câmera do robô é subitamente desativada, e Val suspeita que ele foi devorado por um tubarão. Ela então tenta puxar o robô de volta, mas para o azar dela, o predador salta pelo tanque e ataca Val, a devorando completamente. A força do tubarão acaba causando um abalo no laboratório, danificando a estrutura de gelo e fazendo toda a instalação afundar. Com isso, Alex e Michael veem o andar inferior da base inundar, permitindo a entrada dos tubarões famintos. Em uma reação rápida, Michael parte para pegar a mala com pistolas tranquilizantes, entregando uma delas a Alex. Após isso, os dois disparam contra os tubarões, que se afastam dali, mas certamente não vai demorar para eles retornarem. Michael tenta pensar no que fazer a seguir, quando nota um fio desencapado perto da caixa do gerador. Com a água inundando cada vez mais o andar, ele bola um plano e manda a Alex acionar o gerador quando der o sinal. Então, assim que o tubarão volta para atacá-los, Alex liga o gerador, provocando uma descarga elétrica que afugenta o predador mais uma vez. Graças a isso, os dois ganharam algum tempo de vida, mas ainda é preciso sair dali, pois mais tubarões vão aparecer.
Sem hesitar, os dois nadam até a porta, conseguem abri-la e quando o tubarão tenta atacá-los outra vez, Michael fecha a passagem. Depois disso, eles correm para se encontrar com David e Tracy, que tentam entrar em contato via rádio, mas não conseguem por causa da antena danificada. As coisas só pioram quando o laboratório vai afundando cada vez mais rápido e em pouco tempo a estrutura toda fica submersa. Tracy então se apressa em montar o transmissor de localização de emergência, pois essa é a única chance de enviar um sinal de resgate. Com muito esforço, ela consegue montar o equipamento e envia o sinal, mas o laboratório inteiro afunda na água. De acordo com os cálculos do computador, o mar possui 90 pés de profundidade. No entanto, David acredita que a base consiga resistir a no máximo 120 pés, antes de tudo se romper com a forte pressão. Os quatro acompanham o monitoramento do computador, torcendo para que os dados estejam corretos. Felizmente, quando o laboratório chega no fundo do mar, o computador confirma que eles estão a 90 pés, com a base mantendo a integridade. Ainda assim, o choque com o fundo rompe o encanamento do laboratório, com Michael e David se esforçando para fechar o vazamento. Com esse problema resolvido, outro aparece quando os tubarões começam a circular na base e Tracy manda fecharem as janelas e apagar as luzes para não atrair a atenção deles. Antes que todas as janelas sejam fechadas, um dos tubarões vê os pesquisadores dentro da estrutura e tenta invadir à força. Isso causa uma abertura no casco do laboratório, mas David e Michael pegam um maçarico e o usam para selar a parede, fechando mais uma vez o vazamento de água. A situação, no entanto, continua a escalonar quando o sistema elétrico entra em pane e todas as luzes se apagam. Junto a isso, o laboratório só possui mais um dia de oxigênio e não há como nadar de volta à superfície, pois os tubarões continuam à espreita. Aos poucos, as esperanças vão sendo perdidas, mas Michael monta um plano para conseguir sair da base e religar o sistema de energia. A ideia dele é usar as portas duplas do andar inferior para despressurizar o andar abaixo, sair do laboratório e coletar as baterias que alimentavam o robô submarino. Após isso, ele pretende conectar as baterias no sistema elétrico e com isso a base terá eletricidade novamente para religarem o rádio. Embora seja arriscado, não há outra solução e o grupo concorda, com Michael coletando o equipamento de mergulho para iniciar a busca. Antes de ir, Alex lhe entrega uma barra de ferro para servir de arma contra os tubarões. Enfim, Michael passa pelas portas duplas e chega até o mar, com os predadores circulando na área, mas eles ignoram o mergulhador e seguem por outro caminho. Com isso, Michael aproveita a chance e nada em direção ao robô submarino, encontrando as baterias e fazendo a conexão com o sistema elétrico. Segundos depois, a energia é religada e David aciona o mecanismo de bombas, fazendo o andar inferior ser despressurizado e eliminar a água. Depois de ter arriscado a vida, Michael retorna até o laboratório, com todos aliviados por ele chegar em segurança. As esperanças foram renovadas, mas David sabe que ainda é preciso aumentar o alcance do rádio para terem uma chance de conseguir contato. A solução é conectar o cabo de energia em um painel do lado de fora do laboratório, que vai servir como um tipo de transmissor de longo alcance. Michael concorda e, mais uma vez, ele se oferece para a missão e segue pela passagem até encontrar o painel. Entretanto, um dos tubarões aparece e morde o cabo, rompendo a conexão e impedindo a transmissão via rádio. Apesar disso, Michael volta em segurança até a base, mas qualquer chance de conseguir contato e pedir ajuda foram reduzidas. Porém, nem tudo está perdido, e graças ao transmissor de sinalização de emergência montado por Tracy, um navio de resgate captou o chamado. Em alguns minutos, o capitão entra em contato com o laboratório e Tracy o deixa a par de todo o ocorrido. Apesar da situação crítica, o capitão traz boas notícias, pois já solicitou um helicóptero de resgate, que chegará em alguns minutos. Ao ouvirem isso, toda a equipe fica aliviada, e Michael diz que irá sair novamente para despejar jatos de corante, facilitando assim a localização do laboratório. Minutos depois, o helicóptero de resgate começa a sobrevoar o local, e o piloto visualiza a mancha do corante na água. Por fim, ele atira um cabo com um gancho embaixo d'água, e Michael vai em sua direção para pegá-lo, nadando escondido entre as algas e evitando atrair a atenção dos tubarões.
Após passar despercebido pelos predadores, Michael chega em segurança até o gancho e o conecta com os cabos metálicos no topo do laboratório. Em seguida, o helicóptero começa a puxar a base para fora d'água, com Michael ficando por perto para garantir que o gancho não seja rompido. Entretanto, um dos tubarões acaba mordendo os cabos de sustentação e o impacto empurra Michael para longe. Por causa disso, os tubarões conseguem localizá-lo e devoram o sujeito, o dividindo em duas metades. Para piorar, o cabo não consegue suportar o peso do laboratório e o helicóptero começa a perder estabilidade. Enquanto isso, dentro do laboratório, o trio tenta manter o equilíbrio o máximo que pode e David usa o rádio para pedir ao piloto que corte o cabo. No entanto, ele não consegue fazer isso a tempo e o helicóptero é puxado em direção ao mar, sendo destruído com o impacto. Junto a isso, a base também volta a afundar e alcança o fundo, com os destroços do helicóptero caindo por cima do laboratório. Assim que a base se estabiliza, David entra novamente em contato pelo rádio e pergunta ao capitão o que pode ser feito agora. Ele diz que está sem ideias, mas Tracy pergunta se há sacos de salvamento no navio, pois com eles é possível fazer o laboratório flutuar. David concorda e pede ao capitão que mande alguns deles, pois fará todo o possível para instalá-los na base. Alex também se oferece para ir junto, pois ela quer saber o que aconteceu com Michael. Quanto a Tracy, David pede para ela continuar na base e manter o contato via rádio, caso as coisas não saiam como planejado. Mesmo contra a ideia, ela aceita e o casal se abraça, com David prometendo voltar para salvá-la não importa o que aconteça. Finalmente, o doutor, ao lado de Alex, sai da base e, usando o equipamento de mergulho, nadam rapidamente para pegar os sacos de salvamento. Assim que o coletam, eles começam a amarrá-los nos cabos de sustentação do laboratório, quando os tubarões começam a cercá-los. Prontamente, David dispara sua pistola sinalizadora, atingindo o olho de um tubarão, que é forçado a desviar. No mesmo instante, Alex continua a acionar os sacos de salvamento, quando outro tubarão avança na direção deles, forçando David a disparar sua pistola novamente. Mais uma vez, o tiro é certeiro e ele consegue afastar o predador, mas é só questão de tempo até eles retornarem. Alex está quase terminando o trabalho quando um dos tubarões começa a avançar em sua direção. Por sorte, ela havia levado junto um maçarico e o usa para atingir o olho do tubarão, que se afasta dali se contorcendo de dor. Alex continua a disparar o maçarico para manter os outros predadores afastados, mas em um ataque surpresa, outro tubarão aparece por trás dela e a devora. David grita pela sua amiga, mas de nada adianta. Agora ele precisa sair dali antes que se torne a próxima vítima. Então, com os sacos de salvamento acoplados, ele puxa o mecanismo para acioná-los e a base inteira começa a flutuar rapidamente. Dentro da base, Tracy observa tudo pela janela pressurizada, esperando que David não seja atacado pelos tubarões. O que ela não contava é que uma das criaturas a veria através do vidro, e sem hesitar, o tubarão avança na direção da janela e consegue invadir o laboratório. Em poucos segundos, a água começa a entrar e Tracy tenta sair dali enquanto o tubarão tenta atacá-la com seus dentes afiados. Nesse meio tempo, David está terminando de acionar os sacos de salvamento, até que finalmente a base sobe até alcançar a superfície. Após horas embaixo d'água, David vê o enorme navio de resgate, que usando uma grua começa a puxar o laboratório até o convés. Porém, eles logo percebem que o tubarão está pendurado na janela, tentando desesperadamente devorar Tracy. Ela tenta se proteger atrás de uma escada de ferro, mas o tubarão é forte demais e consegue arrancá-la. Mesmo assim, Tracy pega o pedaço da escada e começa a atacar o predador, até conseguir expulsá-lo da janela, derrubando o tubarão em direção ao convés do navio. Após esse confronto, David corre de volta ao laboratório para encontrar Tracy, que por muito pouco conseguiu escapar com vida. Ele então leva a namorada para ser atendida pela tripulação do navio cargueiro, porém os dois logo percebem que o tubarão ainda está vivo. Mesmo estando fora da água, a criatura se debate, empurrando todos que estão por perto, incluindo um tripulante que deixa sua pistola cair no chão. Tracy então manda toda a sua equipe se afastar do monstro, e ao ver a arma caída, David salta por cima do tubarão, agarra o objeto e mira na direção da criatura. Antes de atirar, ele percebe ao seu lado um cilindro de gás inflamável pendurado próximo à porta. Então, ao invés de mirar contra o monstro, David dispara contra o cilindro, liberando o gás pressurizado que empurra o tubarão de volta ao mar gelado, salvando toda a tripulação.
Após horas de terror dentro do mar, o casal se reúne outra vez, felizes por terem sobrevivido a esse pesadelo. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito do resto da sua equipe, que acabou sendo eliminada pelos tubarões do gelo, e eles continuam à solta, prestes a aterrorizar todo o Ártico. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!